Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos e te louvamos por mais um encontro e fazemos de todo o nosso coração, Pai. Que só possa, nesse momento, abrir, meu Deus, o nosso entendimento, nos dar sabedoria, para que possamos aqui juntos compartilhar as nossas experiências, compartilhar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abençoa esse tema, abençoa a transmissão da internet de cada um que vai participar ao vivo aqui com a gente, ou depois as pessoas que vão assistir no canal do YouTube, Princípio e Atitude. Nós te louvamos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, compreensão e perdão. Tenho certeza que será uma bênção. Então, você que está com a gente aqui, você que vai assistir pelo canal do YouTube, preste bastante atenção, porque esse tema é maravilhoso. Tenho certeza que vai abençoar você, como vai nos abençoar também. Então, Rosina, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia. Perdão, compreensão. Perdão é reconhecer que alguém errou, mas não desejar o revide e seguir em frente. Perdão é uma decisão. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas 17, 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O perdão alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Compreensão é entender o significado de algo, a ação de usar a empatia, segundo o filósofo alemão Dilthey. A compreensão é pré-requisito para o perdão. Não perdoar é se aprisionar a outra pessoa. Você não precisa concordar, mas cabe a você compreender para perdoar. O bom da compreensão e do perdão é que nos possibilita seguir em frente. Um exemplo de perdão com compreensão foi Jesus, em relação a Pedro. Mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus compreendeu que a sua atitude foi provocada pelo medo da retaliação. E Jesus restaurou a autoestima de Pedro, que se sentia péssimo. Lucas 22, de 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: tendo este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A olhada de Jesus para Pedro falou mais que 1000 palavras. Vamos ver como é que Pedro é restaurado. João 21, de 14 a 17.
e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Deus compreende nossa limitação e falhas, e quando reconhecemos e nos arrependemos e lhe pedimos perdão, ele está sempre disposto a nos perdoar. Deuteronômio 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Há também o exemplo de quem foi perdoado e não compreendeu a graça do perdão e não perdoou. Mateus 18, de 23 a 35. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aquele servo devia 10.000 e não perdoou a quem lhe devia só 100. Esse é um exemplo nosso. Nós fomos perdoados de todos os nossos erros e pecados por Deus. Ele colocou no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos de errado. Por que a gente não pode perdoar uma bobagem que alguém faz a nós? Você já se indagou se aquela pessoa fez de propósito ou se ela fez simplesmente porque era ignorante ou porque estava num dia mau? Vamos perdoar como Jesus falou, 70 vezes 7. Não importa se o outro até fez alguma coisa com você propositalmente para te entristecer, te magoar, te decepcionar. A nossa posição é seguir a Jesus e ele manda perdoar, independente da gravidade do que te aconteceu. Se você quer ser filho de Deus e dizer que segue a Jesus, você precisa seguir o mestre e copiar as suas atitudes e entender os seus ensinamentos e colocá-lo em prática.
Nós temos a mania da justiça pessoal. Eu erro, mas coitada de mim, não foi por querer, mas o outro faz qualquer coisa a mim e eu ganho raiva. Quantas pessoas dentro da igreja, porque alguém não o cumprimentou, ganham raiva e não chegam nem mais perto daquela pessoa? Se você quer ser cristão, que quer dizer pequeno Cristo, você tem que copiar o modelo do mestre. Perdoar, compreender, aceitar. Até porque perdoar é ser inteligente, porque quem não perdoa tem um saco pesadíssimo nas suas costas, ao passo que aquele que perdoa está livre para viver, seguir em frente e ser feliz. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender o perdão e colocá-lo em prática. Essa é a única forma da gente se aproximar de Deus e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos proporcionar. Deus abençoe você. Graças a Deus. E a própria oração, né, ela ensina isso. A oração que Jesus deixou como modelo para a gente. Que a gente deve perdoar para ser perdoado, né? Vamos ouvir a Adriana. Adriana, o que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Então, o perdão é uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimentos em relação a uma pessoa que o prejudicou, independentemente de ela merecer isso ou não. É uma forma de desapego, é um ato de coragem. O perdão é um atributo dos fortes. Perdoar faz bem à alma, o corpo e o espírito. A vida se torna mais leve e feliz. Acumular sentimentos negativos pode desencadear uma série de transtornos, não só psicológicos, mas também físicos. Então, eu trouxe aqui uma coisa muito séria, né? Se a gente pensar bem o que a falta de perdão traz para a nossa saúde, porque ela pode ocasionar, desencadear, né, transtornos físicos e psicológicos. Então, assim, ela tira totalmente a nossa saúde. Então, nós precisamos tomar cuidado, estar atentos como que a falta de perdão está tendo consequências dentro de mim e na minha vida, no geral. Bom, perdoar não é desistir de fazer justiça, mas sim desistir de ser o juiz. Porque, como a Rosina falou, às vezes para você faz alguma coisa ou entristece alguém ou faz qualquer coisa negativa para o outro e você acha, não, mas isso eu tinha que fazer mesmo dessa forma, seria o melhor para todos. Aí você acha que é muito fácil. Mas você perdoar o outro e entender que muitas vezes aquilo ali foi feito, não foi por um propósito, né, de prejudicar alguém, mas de repente foi naquele momento que aquela pessoa não estava bem, é exatamente isso que a Rosina explicou. Então, assim, a pessoa não estava bem, e ela fez aquilo ali com você, e de repente você não perdoou ela, mas se fosse no seu caso, se fosse ao contrário, você acharia que a pessoa teria que te perdoar. Então, nós precisamos ter esse cuidado quando nós estamos diante de uma situação, seja para que eu precise pedir perdão ou o outro precise pedir perdão para mim. Nós precisamos ter esse cuidado. Bom, perdão é um processo, não é fácil, nós sabemos que é muito difícil perdoar. Tem certas pessoas que têm muita facilidade de perdoar, mas na maioria das vezes é muito difícil perdoar. Então, eu trouxe aqui, primeiramente, quais são as características que você não perdoou alguém. Se você ainda sente raiva, se você fica irada quando toca no assunto ou toca no nome daquela pessoa, se você tem insônia, se você não quer participar no ambiente que aquela pessoa esteja, não que você precise conviver com aquela pessoa, mas você pode estar no mesmo ambiente que ela e não ter mais esse sentimento de raiva, de ira, de ódio. Então, são características que você ainda não perdoou. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, já perdoei, tá tudo bem. Mas quando você fala na pessoa, ou a pessoa está naquele ambiente, você não suporta. Então, você precisa estar atento a isso.
sempre com o comportamento que algo está te incomodando. Tem pessoas que ela vive incomodada, tudo incomoda ela. Então, fique atenta. Mudança do tom da voz. Por exemplo, às vezes você está ali e alguém toca no nome daquela pessoa, que você já falou que você perdoou ela. Aí você muda o tom de voz. Tocou no nome daquela pessoa ou tocou no assunto que lembre, que leve a lembrança àquela pessoa, você já muda o tom de voz, você muda seu comportamento, você já não quer falar, não quer tocar mais no assunto. Então, isso são características que você ainda não perdoou. Se você continua sendo uma pessoa estressada, porque o estresse também é consequência da falta de perdão, lógico que é consequência de várias coisas, mas a falta de perdão potencializa muito o estresse na gente. Então, a gente precisa tomar cuidado. A Rosina tocou num assunto muito interessante, né? Porque o perdão alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico. Então, às vezes, a pessoa está sempre doentinha, está sempre com alguma coisa. Por quê? A falta de perdão. Muitas vezes a raiz do problema é a falta de perdão, porque ela fica ali, sabe, construindo coisas dentro dela negativas. E isso faz mal para o físico e para o espiritual e para o emocional. A gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, mas como aprender a perdoar? Autoconhecimento. Primeira coisa, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como eu estou. Me conscientizar, ser humilde. Olha, eu não estou bem. Não tem me feito bem esse sentimento que está dentro de mim. Tem alguma coisa dentro de mim que não está legal. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. Bom, expresse suas emoções. Não quer dizer que você vai expressar raiva, ira. Não. Você vai conversar com alguém, você vai expressar suas emoções através de um diálogo. Conversar, o como você vai falar, sempre pensando antes, bom, eu preciso falar isso com essa pessoa, eu preciso resolver esse problema, eu preciso expressar as minhas emoções. Senta, conversa, dialoga. A gente precisa de diálogo. Redefina seus limites. Às vezes, você não consegue perdoar o outro, ou o outro te magoou, te feriu, porque você também não teve limites com aquelas pessoas. Porque às vezes não é uma pessoa só, às vezes você quer perdão de várias pessoas. Mas qual foi o seu limite naquele relacionamento? Ou nos relacionamentos? Então, você precisa redefinir os seus limites. Porque às vezes foi uma coisa tão banal que você não estava bem. E a pessoa falou uma coisa e você já se magoou com aquilo. Mas você que não estava bem. Ou às vezes você não quer aceitar a realidade. Às vezes a pessoa foi muito sincera com você, explicou você aquela situação, mas como você achou que você está sempre com a razão, aí a outra que te magoou. E, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, a leitura que você fez daquela pessoa, daquela fala daquela pessoa, que naquele momento você não conseguiu receber bem, você guardou uma mágoa de uma pessoa que às vezes estava até te ajudando, mas às vezes por teimosia, por orgulho, você acha melhor pensar que ela te magoou, aí você ficou magoada com aquilo, está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Se acontecer isso comigo, está fazendo mal para mim. Então, eu preciso estar atenta, nós precisamos estar atentos a isso. Porque, às vezes, as pessoas querem perdão do outro de uma coisa que ela mesma colocou dentro dela, que a pessoa magoou ela, mas a pessoa não magoou. A pessoa simplesmente foi sincera com ela, deu uma dica para ela, alertou ela. Então, a gente precisa, por isso que eu falei, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Será que o problema não está em mim e não no outro? Então, aí entra a compreensão. Porque se eu compreendo que aquela pessoa fez aquilo ali por tal motivo, ou não importa qual motivo, ou até mesmo para me ajudar, e eu não sou humilde de entender isso, então aí não haveria nem necessidade do perdão. Porque se eu tivesse ouvido aquela pessoa, eu não ia ouvir aquela pessoa negativamente, eu ia pensar, poxa, ela falou isso, será que realmente eu estou fazendo isso? Olha o autoconhecimento como ajuda a gente. Porque às vezes a gente se prejudica sem perdoar uma pessoa, e aquela pessoa estava até nos ajudando. Então, vamos nos conhecer, vamos nos conhecer. Se for um relacionamento que foi
perdido, você perdeu aquele relacionamento, seja de casal, seja de amizade, seja familiar, deixa a pessoa ir em paz. E você também fique em paz. Porque às vezes a gente não compreende a saída daquela pessoa da nossa vida. Mas a gente precisa deixar aquela pessoa em paz. Se a gente compreender, a gente não vai entrar nenhuma mágoa no nosso coração. Então, tudo isso, a gente precisa se conhecer para a gente chegar nesse nível de compreender o outro. Né? Aí entra o quê? A empatia. Que aí é um outro temazinho que eu vou estar trazendo. Olhar para as pessoas de diferentes expectativas é o primeiro passo para aprender a perdoar. Eu acho que é um dos primeiros passos. Você cria expectativa no outro. Mas será que aquela pessoa quer ser o que você quer que ela seja? Aquele comportamento da pessoa que você cria expectativa no comportamento, na atitude dela, nas escolhas dela. Gente, não crie expectativa no outro. Cada um é cada um. Por exemplo, eu vou ter que dar um exemplo agora aqui para a gente poder entender melhor. Se eu tivesse uma filha, aí se eu quisesse que aquela filha fosse dentista, aí a minha filha chega para mim e fala: mãe, eu vou fazer jornalismo. Respeite. Não crie expectativa da sua filha ser dentista se ela quer ser jornalista. Então, a gente precisa respeitar. Olha só, aí entra a compreensão novamente. Eu preciso compreender que ela tem um dom para que ela faça o jornalismo, porque era uma coisa que ela escolheu. Então, as pessoas se prendem muito a criar expectativa no outro. Não crie expectativa no outro, porque senão o que vai acontecer? Você criou expectativa, você não compreende mais, porque é a sua expectativa. Eu quero aquilo para o outro. Então, não crie, compreenda. As escolhas são individuais. E se for escolha errada, que algum familiar seu está tomando, atitudes erradas, que você converse, tenha até o diálogo, mas entenda que não é para você criar expectativa ali. Deixa aquela pessoa vivenciar aquilo ali. Porque senão você vai começar a se magoar, a se ferir, e depois a dificuldade do perdão, porque há o afastamento. As pessoas se afastam quando estão magoadas. Então, você perde momentos maravilhosos porque você criou expectativa naquela pessoa. E gerou em você o quê? A decepção. Mas você está decepcionado porque você criou expectativa de uma coisa que não é uma escolha sua. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Bom, como perdoar uma pessoa? Que nós falamos aqui, como aprender a perdoar. Agora, como perdoar mesmo? É uma decisão. Eu decido perdoar porque eu sei que eu vou ficar saudável. Porque se eu não perdoar, eu não vou estar saudável. Bom, reconhecer o dano da falta de perdão. Não vou ficar saudável. Desfazermos dos ressentimentos e do rancor. De verdade, né? Falei no nome da pessoa, toquei no nome da pessoa, voltou a história lá atrás e eu fiquei em paz, da mesma forma que eu estava em paz. Isso é perdoar. Ver a pessoa na sua totalidade. Quando você perdoa, você coloca na balança qualidades e falhas e defeitos. Então, se você coloca na balança as qualidades daquela pessoa, você consegue focar nas qualidades daquela pessoa, a totalidade dela, que ela só não tem o erro e só não tem a mágoa que ela deixou em você, mas teve momentos felizes. Se for um casamento desfeito, te deixou filhos maravilhosos, né? Então, existem qualidades naquela pessoa. E você precisa ter esse olhar. Aí sim você está perdoando. Existe o lado bom daquela pessoa, naquela totalidade dela. Bom, acreditar no outro. Às vezes a pessoa, ela perdoa, mas ela não acredita mais naquela pessoa. Acredite, ela pode mudar sim. Ah, não, aquilo ali não tem jeito. Não adianta. Tem jeito sim. Pode ter certeza disso. E o seu perdão pode até curar aquela pessoa de comportamentos negativos. Bom, aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Quanto mais a gente consegue ouvir as pessoas, mais facilidade a gente tem de perdoar, porque entra a compreensão. Porque como que você vai compreender se você não ouve? Se você não dá voz àquela outra pessoa? Ou aquelas pessoas, porque às vezes, gente, o perdão é coletivo. Às vezes a pessoa ficou magoada com a família inteira, com os colegas todos,
né? Com os amigos todos, ela se afastou de todo mundo. Cuidado, fique atenta. Porque às vezes você fala assim, já perdoei, já esqueci isso. Mas você consegue ouvir essa pessoa novamente? É isso que vocês têm que ficar atento a você. Não espere nada em troca. Eu vou perdoar sim, mas você vai esperar alguma coisa em troca. Não espera, perdoar não é isso. Não é esperar nada em troca. Perdoar é você ficar em paz e saber que aquilo ali foi bom para você, que você se libertou daquele problema que é a falta de perdão. Bom, uma coisa muito importante. O arrependimento do outro não é uma condição de você perdoar. Eu só perdoo se eu ver arrependimento daquele fulano. Não precisa, não é condição. Não precisa ter essa condição, né? O arrependimento do outro. Bom, praticar o perdão. Gente, aqui nós falamos como perdoar, mas como que a gente vai praticar esse perdão? Primeira coisa, o coração tem que estar aberto, nosso coração tem que estar limpo. Isso é praticar o perdão. Não espalhe sentimentos negativos. Se você perdoou aquela pessoa, não fale mais nada negativo daquela pessoa. Pelo contrário, coloque as qualidades dela na frente de tudo. Esqueça a parte negativa daquela pessoa. Jogue nela energias positivas. Perdoe verdadeiramente. Lembrando, eu não sou a vítima. Porque às vezes as pessoas se vitimizam. Fez isso comigo porque eu sou tão boazinha. Fez isso comigo porque eu sou boba. Não se vitimiza. Perdoou? Pronto. É realmente cair no mar do esquecimento, como disse Rosina. Nós precisamos praticar isso. E esquecer as coisas ruins. Porque às vezes você perdoa, mas você quer ficar lembrando. Não sei não, hein? Já deve estar fazendo de novo. Isso não é perdoar. Isso é ficar relembrando o passado. E, principalmente, para praticar o perdão, compreensão e amor. Quando você compreende, o que acontece? Vem a empatia. Eu entendo o outro, eu sinto o sofrimento do outro. Porque quem magoa também, muitas vezes, tem um grande sofrimento dentro de si. Então, ame você, porque quando você está perdoando, você está se amando. Ame o outro. Respeite o outro também. Eu não fui respeitada. Não importa. Respeite. Porque quando nós respeitamos, nós somos respeitados. Quando amamos, somos amados. Bom, nossa frasezinha, né? Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Maravilha. André, vou direto para você por causa do horário. Você tem aí mais 3 minutinhos aí. Bom dia. Bom dia. Espera aí que eu vou abrir meu vídeo. Pronto. Então, vamos lá. A Adriana sempre termina com a frase. Eu vou começar com uma frase. Se soubéssemos compreender, não seria preciso perdoar. Porque o perdão, a gente já tratou aqui no canal, é uma decisão. Então, quando eu decido perdoar, eu estou disposto a anteriormente compreender aquele fato, aquela pessoa, aquela situação. Né? Por quê? Eu tenho uma decisão, eu perdoo. A partir do momento que eu tenho isso gravado na minha mente, eu perdoo, tudo que chega até mim e que, de alguma forma, eu preciso liberar perdão, como eu já entro na esfera da compreensão da pessoa, da compreensão do fato, e aí a Adriana falou da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Né? Eu me coloco no lugar daquela pessoa para ver como que por quais foram os motivos que aquela pessoa agiu, por que a pessoa agiu assim. E se eu tenho a compreensão sobre aquele fato, eu consigo perdoar. Só que a compreensão ela está anterior, ela está antes do perdão. E isso poupa uma energia absurda. Né? Eu consigo poupar energia minha para poder liberar energia para outras pessoas, outras coisas mais importantes. Eu acho que um exemplo muito legal que a gente viveu há pouco tempo foi
Peraí, ai, caramba. É porque eu estou meio atrapalhado aqui. Foi questão de pessoas saindo de grupos de WhatsApp porque não compreendiam as opiniões do outro. Isso sempre tem, né? E a gente viveu recentemente na política, não vou entrar nesse viés político de forma alguma, mas ali era o típico fato de falta de compreensão. Se eu assumo uma posição, né, o mínimo que a pessoa tem que ter é respeito, é compreender, ainda que ela não entenda, né? Ou o contrário, eu não concordo com a opinião da pessoa, eu não concordo com aquilo que a pessoa está falando, mas eu compreendo e respeito, porque eu gosto daquela pessoa, além daquela opinião, além daquela coisa que ela está praticando, além daquele fato que ela está vivendo, que ela está levantando bandeira, eu gosto daquela pessoa. Aquela pessoa me faz bem. E se eu não gosto, eu tenho que achar o motivo que eu não gosto. Aí eu entro na esfera do perdão. Né? Por que aquela pessoa me incomoda? Então, eu tenho que fazer uma autoanálise, fazer uma autocrítica e descobrir o que naquela pessoa me incomoda. Outra coisa, ninguém muda ninguém. Então, não adianta eu ficar incomodado com uma característica, com uma determinada forma de falar, forma de agir da outra pessoa, porque eu não vou mudar aquela pessoa só com a minha raiva, só com a minha mágoa, só com a minha cara feia, né, amarrar a cara. Eu não vou mudar. Eu posso ajudar a pessoa a mudar, fazendo ela repensar algumas coisas. Mas eu só consigo entrar nessa esfera se eu tiver empatia. Se eu não tiver empatia, eu não consigo entrar na esfera do outro. Né? O outro vai me rebater. Da mesma forma, é o contrário. Se eu não me liberar, se eu não me deixar um pouco aberto para ouvir a outra pessoa, e aí vem a compreensão, eu também não vou mudar naquilo em que eu incomodo a outra pessoa. E com certeza, sempre tem alguma característica que eu vou incomodar a outra pessoa ou a outra pessoa vai me incomodar. Né? Nós somos diferentes, somos criados com valores diferentes, nos apegamos a valores diferentes. Né? Às vezes temos vícios, e isso tudo vai contribuir para a compreensão ou não de uma pessoa ou de um determinado fato. Mas o que eu tenho que falar? Ricardo, me ajuda aí. Você hoje não está batendo a bola. Estava eu vi aqui, eu estava lendo, que compreender é utilizar a intuição. Isso é importante também. Né? A Adriana falou de limites. Acho que limites também é muito importante. Eu tenho que conhecer os meus limites, e para eu conhecer os meus limites, eu consigo saber se aquela situação vai gerar alguma situação de que eu vou ficar com raiva, que eu vou ficar puto. Então, eu já me coloco numa situação de compreensão. Sabe? E isso eu uso não só com os limites, mas também com a intuição. Às vezes, a gente consegue perceber para onde vai chegar aquilo. Né? Então, eu tenho que ter a sabedoria. Né? Se eu tenho sabedoria, eu não vou deixar aquilo me invadir. Eu costumo dizer que nós, aí entrando para o lado da espiritualidade, Jesus é minha armadura. Se eu estou com a armadura de Jesus, as coisas vão bater em mim e não vão não vão atingir o meu corpo. Agora, se de alguma forma eu abro essa armadura, né, e para isso eu tenho que usar a empatia, para isso eu tenho que usar a compreensão, para isso eu tenho que usar a minha intuição, os meus limites. Eu tenho que me conhecer, como a Adriana sempre fala, autoconhecimento. Isso aí. Né? Fala aí. A verdade... vou encerrar aqui para poder orar por causa do horário. Mas a questão toda é essa. Esse canal tem o objetivo de levar você a pensar. E eu acho que a compreensão ela vai evitar de você estar perdoando, ter que estar perdoando. Eu acho que isso é uma coisa tão desnecessária e talvez até injusta, porque quem somos nós para perdoar Queima alguém? energia, né?
Não, eu não cheguei na energia, não. Mas quem somos nós para perdoar alguém, gente? Quem somos nós? Nós somos cheios de defeitos. Cheios de defeitos. A gente erra toda hora. Às vezes você fala da maneira errada, às vezes você está no momento que você está estressado, aí você vai falar da maneira errada, você às vezes vai fazer a escolha errada. Quem somos nós para ter que perdoar alguém, gente? A gente tem que usar a cabeça, a inteligência. Para quê? Eu vou poupar energia, eu vou ficar mais em paz, que vai me fazer tão bem procurar compreender a situação, compreender as pessoas e principalmente me compreender. Sempre lembrar, me ajuda muito isso, sempre lembrar que eu sou cheio de falhas. Toda hora eu erro, toda hora eu posso falar da maneira errada com uma pessoa, julgar uma pessoa, enfim. Quem sou eu para perdoar alguém? Então eu tenho que mais a obrigação comigo, né, para ter paz, poupar energia, as pessoas terem mais prazer de estar comigo, porque se você fica nessa, sabe, a Adriana falou se vitimizando, ou então uma pessoa que só sabe julgar a outra, você senta com pessoas que só sabem julgar a outra, é o verdadeiro juiz, nem formado em juiz mas parece um juiz. Enfim, a hora está terminando, senão a gente não vai conseguir nem orar. A gente fala disso... Me dá 10 segundos. Olha 10 só. Segundos. Mas, assim, você falou assim, quem sou eu para perdoar alguém? Porém, quando eu saio da esfera de quem sou eu para perdoar alguém, quando eu estou nessa esfera, eu estou compreendendo. Se eu saio dessa esfera, se eu pulo para o degrau, né, do rancor, da raiva, da mágoa, aí eu preciso usar o perdão. Aí você virou juiz. Não virei juiz, mas é porque eu estou falando o seguinte, eu tenho que ter essa consciência de que se eu não consigo compreender, se a coisa já me magoou, eu tenho que voltar e perdoar. Tá certo. É isso. Vamos orar. Vamos orar. Pai, amado querido, te louvamos e agradecemos de todo o coração. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez e tenho certeza que esse encontro vai abençoar as nossas vidas e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Porque o Senhor, sim, o Senhor é perfeito. O Senhor pode julgar, o Senhor, inclusive, julga, mas não condena. O Senhor mesmo falou para aquela prostituta, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Pronto. O Senhor resolveu ali o problema e ensinou para a gente como que temos que agir. Quando houver necessidade de ter que perdoar alguém. Então, meu Pai, que possamos ter esse entendimento e procurarmos olhar para nós antes de olhar para qualquer pessoa, meu Deus, e poder compreendê-los, assim como nós temos que nos compreender, nos conhecermos, para que possamos, então, viver, sabe, em paz, uns com os outros, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Te louvamos por esse encontro e entregamos esse dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.